Então vamos lá, pessoal, mais um exercício aqui para a gente resolver, também um exercício de manômetro, tá? O enunciado diz o seguinte: 3 líquidos diferentes são usados no manômetro mostrado a seguir, seria essa figura, né? Item A: deduza uma expressão para P1 menos P2 em termos de ρA, ρB e ρC. Ou seja, eu quero pegar essa queda de pressão aqui em termos das 3 massas específicas, certo? O item B diz o seguinte: se o fluido A é o metanol, o fluido B é a água e o fluido C é um fluido com dr igual a 1,37, o que é esse dr aqui, pessoal? Densidade relativa, tá? Considerando que P2, ou seja, a pressão nesse ponto aqui, seja 121 kPa, e dados esses valores de altura aqui, calcule a pressão no ponto 1. Considere G igual a 10 metros segundo ao quadrado. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é achar essa expressão que ele está pedindo para queda de pressão, tá? Como é que a gente vai fazer isso? Mesmo raciocínio do exercício anterior, né? A única diferença é que a gente tem aqui 3 fluidos no manômetro, envolvidos no manômetro, pelo menos, e não mais 2, né, como o exercício passado. A ideia é exatamente a mesma. A gente vai aplicar a equação da estática dos fluidos para chegar na equação do manômetro, tá? Vocês não têm que decorar aquelas equações de manômetro que eu coloquei nos slides. Vocês só precisam saber que se eu tenho 2 pontos submersos no mesmo fluido, considerando que seja um fluido líquido aqui, né, que seria incompressível, esses 2 pontos, se eles estiverem submersos na mesma altura, eles vão estar submetidos à mesma pressão, certo? Isso me permite dizer, por exemplo, que se eu tenho isso aqui como sendo meu ponto A, e aqui na mesma altura eu coloco o meu ponto B, tá? Eu teria que PA é igual a PB. Tá? Então, partindo daí é que a gente consegue resolver o problema. Tá? Quem é que contribui para a pressão nesse ponto A aqui? Teria aqui um termo de P1, que seria a pressão aqui em cima no ponto 1, mais essa coluna de fluido aqui, seria o fluido A. Né? Então, quem que é PA, pessoal? PA vai ser P1 mais a altura dessa coluna a pressão que essa altura de fluido exerce aqui. E aí a pressão exercida por uma altura de fluido, por uma coluna de fluido, a gente sabe que vai ser o produto ρGH, né? ρA, G, vezes essa altura aqui. Toda essa altura aqui na geometria do problema seria H1 mais H2, certo? Quem seria aqui PB? PB seria a pressão aqui nesse ponto 2, vou colocar aqui o ponto 2, mais a pressão exercida por essa coluna de fluido. Perceba o seguinte, é um fluido branquinho, assim como o fluido A, mas aqui é um fluido diferente, tá? O problema da gente seria uma massa específica diferente, portanto é um fluido diferente. Então seria PA mais a pressão exercida pela coluna de fluido B, mais a pressão exercida pela coluna de fluido C, tá? Não confundam esse B aqui, que é o meu ponto de referência, com esse B aqui, que seria a letra que está denotando o fluido. Então, a pressão nesse ponto B aqui, que é isso aqui que eu estou calculando, vai ser P2 mais, para essa coluna de fluido branco eu tenho ρB vezes G H1, né? Pela geometria do problema, isso aqui seria H1 mais ρC vezes G vezes H2, certo? E aí eu consigo igualar PA com PB e obter uma equação para resolver o problema. Para a gente ganhar um pouco de tempo, já vamos multiplicar esse termo aqui e esse termo aqui, já vamos distribuir aqui. Então, quem que é o PA? Vai ser P1 mais ρA vezes G H1 mais o segundo produto aqui, ρA vezes G H2. E isso aqui vai ser igual a toda a pressão aqui exercida no ponto B, certo? Que vai ser P2 mais ρB vezes G H1 mais ρC vezes G H2, certo? Então, se a gente quer deixar essa equação um pouco mais bonitinha, a gente pode perceber, por exemplo, que aqui eu tenho GH1, aqui eu tenho GH1, aqui eu tenho GH2 e aqui também eu tenho GH2. Tá? Então, a gente pode colocar alguns termos em evidência aí. Passando esse P2 para o outro lado, eu vou ter P1 menos P2 igual a, colocando aqui GH1 em evidência, eu vou ter ρB
B menos ρA, que multiplica GH1, né? Eu joguei tudo isso aqui para o lado de lá, e aí eu estou subtraindo ρB menos ρA. E aí, colocando o termo de GH2 em evidência, lógico, eu vou colocar isso aqui para o outro lado, eu vou ter ρC menos ρA vezes de H2, certo? Então, isso aqui é o que ele está pedindo, pessoal. É uma equação para calcular a queda de pressão entre os pontos 1 e 2 em função das massas específicas dos três fluidos que estão envolvidos aqui, certo? Mesma ideia do exercício anterior, a única diferença é que tem três fluidos. Então, isso aqui seria o item A. No item B, vamos fazer aqui mais embaixo, ele está me dizendo o seguinte: suponha que o fluido A seja metanol, tá? Então, isso aqui seria metanol. Vamos chamar só de M aqui para facilitar. E aí, esse metanol tem uma densidade relativa de 0,792. Para que serve essa densidade relativa, pessoal? A densidade relativa de um fluido é a massa específica dele na condição de temperatura e de pressão que ele tiver, dividido por uma massa específica de referência, tá? Quando a gente está falando de líquido, o fluido de referência aqui seria a água a 4 graus Celsius e 1 atm, tá? E a água nessa condição de 4 graus Celsius e 1 atm, ela só vai ter um valor de massa específica, que seria 1.000 kg por metro cúbico. Então, se eu sei que isso aqui é 1.000 e eu sei o dr de 0,792, vocês conseguem enxergar, por exemplo, que para o metanol, o ρ dele vai ser igual a 0,792 vezes 1.000, né? Seria 792 kg por metro cúbico. Vamos calcular logo as massas específicas aqui dos outros fluidos, né? Na água, a densidade relativa dela é 1. Bom, se a densidade relativa dela é 1, a massa específica dela, na condição que ela está aqui dentro do manômetro, vai ser 1 vezes 1.000. Portanto, o ρ da água vai ser 1.000 kg por metro cúbico. Finalmente, esse fluido C, que eu não sei que fluido é esse aqui, mas eu sei a densidade relativa dele, vai ser 1,37 vezes 1.000. Portanto, 1.370 kg por metro cúbico. Tá ok? Então, com esses valores de ρ aqui, tá, que vão entrar na equação que a gente acabou de deduzir, sabendo os valores de H1 e de H2, a gente consegue calcular o valor de P1, o que foi fornecido, que P2 é 121 kPa, certo? Ou seja, 121.000 Pascal. Então, o que a gente vai ter que fazer aqui, pessoal, é só aplicar a fórmula. A gente vai jogar esses valores todos que a gente tem aqui dentro dessa equação, né? Sabendo que A seria o metanol, B seria a água, tá? Isso aqui seria água. Então, isso aqui seria metanol, isso aqui seria o próprio fluido C, certo? Então, vamos substituir os valores. Então, quem que é P1 menos P2? P1 menos P2 vai ser ρB, ou seja, ρ da água, vai ser 1.000 menos ρA, seria o ρ do metanol, 1.000 menos 792, vezes o valor da aceleração da gravidade. Ele fornece aqui no enunciado que você tem que utilizar 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Então, vamos colocar 10 metros por segundo ao quadrado, certo? Vezes H1, que seria essa altura aqui, tá? Ele está me fornecendo que H1 é 30 centímetros. Perceba que se eu colocar o valor de 30 aqui e fizer a conta, eu vou estar em uma inconsistência de unidades, certo? Pelo menos eu não vou obter a resposta desse produto aqui em Pascal. Por quê? Porque isso aqui está em quilograma por metro cúbico, isso aqui está em metro por segundo ao quadrado. Se eu quiser esse resultado em Pascal, eu vou ter que multiplicar por alguma coisa em metro, tá? Então, esse valor de 30 centímetros aqui, a gente vai considerar como sendo 0,3 metros, certo? Então, esse primeiro termo aqui seria essa parte da conta aqui, tá? E aí vamos fazer aqui o segundo termo, seria ρC menos ρA, ρC 1.370, menos ρA, né, que seria ρ do metanol, A é metanol, então 792,
vezes G vezes o H2. O H2 fornecido aqui 24 centímetros, portanto, passando para metro aqui, pela mesma razão que a gente passou isso aqui para metro, a gente teria a resposta de todo esse produto aqui em Pascal, né? Porque se você olhar aqui, ó, se olhar para essas unidades aqui, esse metro cúbico vai cortar com metros quadrados aqui, então vai sobrar 1 metro embaixo, então a gente vai sobrar aqui, a unidade disso aqui vai ser quilograma por metro segundo ao quadrado, tanto Pascal, certo? Então o que falta aqui para a gente é só fazer a conta, então vamos fazer essa conta aqui, P1 menos P2 vai ser 1000 menos 792 vezes 10 vezes 0,3 mais 1370 menos 792 vezes 10 vezes 0,24, tá? Isso aqui vai dar 2011,2 Pascal. E aí, como a gente tem o valor dessa pressão, ele forneceu aqui como sendo 121 kPa, ou seja, a gente vai passar isso aqui para Pascal, né? Para não ter inconsciência de unidade, seria 121.000 Pascal. Então, finalmente, o que a gente tem aqui seria que P1 vai ser 2011,2 mais 121.000. Essa conta aí vai me dar aproximadamente 123.000. Vamos colocar 123.000 Pascal, certo? Ou 123 kPa, né? Aproximadamente isso aí. Ok, pessoal? Então, é exatamente o mesmo raciocínio do exercício anterior, tá? Não decorem a equação de manômetro, só precisam entender como é que funciona a equação da estática dos fluidos. Qualquer dúvida, vocês deixam aqui nos comentários, tá bom? E até o próximo vídeo.